Esse é um projeto de leitura livre. Fique à vontade para ouvir qualquer conto em nossa biblioteca e solicitar novos audiolivros. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder todas as novidades. Siddhartha, conto de Hermann Hesse, parte 2. O despertar. Enquanto Siddhartha saía do bosque, onde permanecia o Buda, o perfeito, onde também permanecia Govinda, sentia que deixara atrás, nesse recinto, toda a sua vida anterior, a qual daí por diante se separaria dele. Essa sensação que tomava conta do seu espírito, preocupou-o durante a vagarosa caminhada. Siddhartha refletia profundamente. Mergulhava até o fundo dessa emoção, assim como se mergulha na água, para alcançar-se o ponto onde repousam as causas. Pois lhe parecia que o verdadeiro pensar consistia no reconhecimento das causas, e que desse modo, o sentir se convertia em saber, o qual, ao invés de dissipar-se, criaria forma concreta e irradiaria o seu teor. Enquanto lentamente avançava pelo caminho, Siddhartha refletia. Verificou que já não era adolescente, senão um homem maduro. Constatou que uma coisa se distanciara dele, assim como a pele gasta se despega da serpente, e que ele cessara de sentir aquele desejo que o acompanhara através de toda a sua juventude, fazendo parte da sua personalidade, o desejo de ter mestres e de receber ensinamentos. Siddhartha acabava de abandonar o último mestre que surgira no curso da sua jornada, abandonara também a ele, o Mestre Supremo, o mais sábio de todos, o Santíssimo, o Buda. Fizera-se necessário distanciar-se dele. Já não fora possível aceitar os preceitos de Gotama. Caminhando cada vez mais devagar, absorvido pelos pensamentos, Siddhartha perguntou-se a si mesmo, mas o que desejaste aprender dos teus mestres, e extrair dos seus preceitos? Que será aquilo que eles, que tanto te ensinaram, não conseguiram propiciar-te? E ele encontrou a resposta: era meu desejo conhecer o sentido e a essência do eu, para desprender-me dele e para superá-lo. Porém não pude superá-lo. Apenas logrei iludi-lo. Consegui sim, fugir dele, e furtar-me às suas vistas. Realmente, nada neste mundo preocupou-me tanto quanto esse eu, esse mistério de estar vivo, de ser um indivíduo, de achar-me separado e isolado de todos os demais, de ser Siddhartha. E de coisa alguma sei, menos do que sei quanto a mim, Siddhartha. Como que agarrado a esse raciocínio, o moço interrompeu a lenta caminhada e de um pensamento nasceu outro, diferente. O fato de eu não saber nada a meu próprio respeito, o fato de Siddhartha ter permanecido para mim um ser estranho, desconhecido, tem sua explicação numa única causa. Tive medo de mim, fugi de mim mesmo. Procurei o Atman, procurei o Brahma, sempre disposto a fraturar e apelar o meu eu, a fim de encontrar no seu âmago ignoto, o núcleo de todas as cascas, o Atman, a vida, o elemento divino, o último. Mas, enquanto fazia isso, perdi-me a mim mesmo. Abrindo os olhos, Siddhartha olhou ao seu redor, com o rosto iluminado por um sorriso, perpassava-lhe pelo corpo, até aos dedos dos pés, a profunda sensação de ter acordado de um sonho prolongado. Em seguida, reiniciando a sua marcha, estugou o passo, como quem sabe o que lhe convém realizar. Ah não! Pensou aliviado, respirando a plenos pulmões, daqui em diante não admitirei nunca mais que Siddhartha me escape. Nunca mais o meu pensar e a minha vida terão por ponto de partida o Atman e o sofrimento do mundo. Cessarei de matar-me e de fraturar-me, com o intuito de achar um mistério atrás dos destroços. Não me deixarei orientar nem pelo Yoga Veda, nem pelo Atharva Veda, nem por ascetas, nem por doutrina alguma. Aprenderei por mim mesmo, serei meu próprio aluno, procurarei conhecer-me a mim e desvendar aquele segredo que é Siddhartha. Olhou o mundo a seu redor,
como se o enxergasse pela primeira vez. Belo era um mundo. Era variado, era surpreendente e enigmático. Lá, o azul, acolá, o amarelo. O céu a flutuar e o rio a correr, o mato a eriçar-se e a serra também. Tudo lindo, tudo misterioso e mágico. E no centro de tudo isso achava-se ele, Siddhartha, a caminho de si próprio. Todas essas coisas, esses azuis, amarelos, rios e matos, penetravam nele pela primeira vez, através dos seus olhos. Já não eram feitiço do Atma? Deixavam de ser o véu da Maya. Não havia mais aquela multiplicidade absurda, casual, do mundo dos fenômenos, desprezados pelos profundos pensadores brahmanes, que rejeitam a multiplicidade e esforçam-se por achar a unidade. O azul era azul, o rio era rio, e posto que, nesse azul e nesse rio abrangidos por Siddhartha existisse, escondida, a ideia da unidade, o divino, era contudo, peculiar do divino, ser amarelo aí e azul lá, céu ali e mato acolá, e também ser Siddhartha, aqui, neste lugar. O sentido e a essência não se encontravam em algum lugar atrás das coisas, senão em seu interior, no íntimo de todas elas. Andei deveras surdo e insensível. Disse de si para si, enquanto avançava rapidamente pela estrada. Quem se pusera a decifrar o manuscrito, cujo significado lhe interessar, tampouco menosprezará os sinais e as letras, qualificando-os de ilusão, de casualidade, de invólucro vil. Se não os ler, estudá-los e amá-los, letra por letra. Eu, porém, que almejava ler o livro do mundo e o livro da minha própria essência, desprezei os sinais e as letras, em prol de um significado que lhes atribuía de antemão. Chamei de ilusão o mundo dos fenômenos. Considerei meus olhos e minha língua apenas aparentes, casuais, desprovidos de valor. Ora, isso passou. Despertei. Despertei de fato, nasci somente hoje. No curso desses pensamentos, Siddhartha estacou mais uma vez, de repente, como se uma cobra lhe cruzasse o caminho. Pois, subitamente, outra coisa ainda se decantava no seu espírito. Ele, que realmente se parecia com uma pessoa que acabava de acordar ou de renascer, deveria iniciar nesse instante uma vida totalmente nova. Ao abandonar, na manhã desse mesmo dia, o bosque de Jetavana, o jardim daquele ser sublime, já estivera a ponto de despertar, de encontrar o caminho que o levasse a seu próprio eu. Fora então a sua intenção e se lhe afigurara perfeitamente natural regressar ao torrão natal, para junto do Pai, depois de tantos anos de ascetismo. A essa altura, porém, nesse momento em que se detinha, como se deparasse com uma serpente, impôs-se-lhe a percepção, já não sou aquele que tenho sido. Cessei de ser sacerdote, de ser Brahmane. Que farei então lá em casa, ao lado de meu pai? Estudar? Sacrificar? Entregar-me à meditação? Tudo isso pertence ao passado, deixou de ladear meu caminho. Siddhartha parou. Quedou-se imóvel. Notando a que ponto iria sua solidão, sentiu por um instante, pela duração de um respiro, que o coração se lhe gelava no peito, estremecendo de frio, como um bichinho, um pássaro, uma lebre. Durante muitos anos andara sem lar, e no entanto, não o percebera. Nesse momento, porém, dava-se conta da falta. Sempre, ainda que se distanciasse de tudo, nas mais longínquas meditações, prosseguira sendo filho de seu pai, fora Brahmane, aristocrata, intelectual. Daí por diante, seria apenas Siddhartha, o homem que acabava de acordar e nada mais. Com toda a sua força, aspirou o ar. Por um momento, tremeu de frio e de horror. Ninguém estaria tão solitário quanto ele. Não havia nenhum nobre que não fizesse parte dos nobres,
Nenhum artesão que não pertencesse à classe dos artesãos, encontrando agasalho entre seus semelhantes, vivendo a vida deles e falando a mesma língua, nenhum brahmane que não se incluísse no grupo dos seus pares, e convivesse com eles, nenhum asceta que não pudesse buscar abrigo entre samanas, nem sequer o mais isolado de todos os ermitões da selva, era um homem só, não levava uma existência solitária, porquanto também ele pertencia uma classe que lhe propiciava um lar. Govinda tornara-se monge e milhares de monges eram seus irmãos, vestiam os mesmos trajes, tinham a mesma fé, falavam a mesma língua. E ele, Siddhartha? Qual seria o seu lugar? Participaria ele da existência de outro? Haveria pessoas que falassem a mesma língua que ele? Desse minuto, durante o qual o mundo que o cercava dissolvia-se em nada, durante o qual Siddhartha estava só como um astro no firmamento, desse minuto transido de frio e de temores, emergiu Siddhartha, mais eu do que nunca, mais firme, mais concentrado, sentiu nitidamente. Aquilo fora o derradeiro tremor do despertar, o último espasmo do parto. E logo tomou a caminhar, em marcha rápida, impaciente, afastando-se da sua terra, do lar paterno, de tudo quanto jazia atrás dele. Segunda parte do conto. Kamala. A cada passo da sua jornada, Siddhartha aprendia coisas que antes desconhecera. O mundo parecia-lhe diferente. Seu coração batia como que enfeitiçado. E ele mirava o sol, sempre que este se levantava acima das montanhas cobertas de florestas ou se punha atrás da longínqua praia orlada de palmeiras. Contemplava a ordem dos astros no firmamento noturno e o crescente da lua, a navegar feito barco, pelo espaço azul. Olhava as árvores, estrelas, animais, nuvens, arco-íris, rochedos, ervas, flores, arroios e rios. Percebia o orvalho da madrugada, a cintilar nos galhos dos arbustos, e também as cores esmaecidas de serras distantes. Cantavam os pássaros, zumbiam as abelhas. Nos arrozais ressoava o argentino zunir da aragem. Tudo aquilo, esse sem número de formas e cores, existira sempre. Em todos os tempos houvera o murmúrio de regatos e o zumbir de abelhas, mas outrora esses fenômenos tinham-se afigurado a Siddhartha como um véu falaz, passageiro, estendido diante de seus olhos e que apenas merecesse desconfiança. Um véu cujo destino fosse ser penetrado e destruído pelo pensamento, já que nada disso era essencial e a realidade se encontrava além dos objetos visíveis. Agora, porém, seu olhar libertado atinha-se a este lado das coisas, acolhendo e identificando o que se lhe deparava. Procurava radicar-se neste mundo. Já não ia em busca do essencial. Já não visava o além. Como era belo o mundo, para quem o olhasse assim, ingenuamente, simplesmente, sem nada procurar nele. Como eram lindos os astros e a lua, os arroios e as ribeiras, as florestas e os penedos, a cabra e o besouro dourado, a flor e a borboleta. Era prazeroso e ameno passear assim pelo mundo, candidamente, como quem acabasse de despertar e se abrisse a tudo quanto rodeasse, sem o menor receio. Diferente era o sol que ardia por cima da sua cabeça, diferente era a frescura da sombra do mato, diferente era o sabor da água de regato e cisterna, diferente era o aroma de abóboras e bananas. Breves se tornavam os dias, fugazes as noites. Cada hora voava, impelida qual veleiro no mar, e sob as velas achava-se o casco cheio de tesouros, de delícias. Siddhartha espreitou o povo dos macacos, enquanto percorriam a alta abóbada formada pela ramagem da selva, observou-os como pulavam de galho em galho, escutou os gritos ávidos, ferozes. Viu um carneiro a correr atrás de uma ovelha, para cobri-la. Ao entardecer, no juncal da lagoa, espiou um lúcio que ia à caça, acossado pela fome, e o cardume de peixinhos apavorados, a saltar das águas, nervosos e brilhantes.
A violência da perseguição provocou turbilhões passageiros que exalavam um perfume impregnado de paixão e vigor. Tudo isso existira em todos os tempos, e todavia escapara Siddhartha. Ele não estivera presente. Nesse instante, porém, estava presente, fazia parte dos acontecimentos. Pelos seus olhos passavam luzes e sombras. Os astros e a lua entravam no seu coração. Durante a caminhada, Siddhartha rememorou tudo que lhe ocorrera no jardim de Jetavana, a doutrina que ali ouvirá, o divino Buda, a despedida de Govinda, o diálogo travado com o Augusto. Chamou à memória as frases que ele mesmo dirigira ao sublime, palavra por palavra, e com espanto verificou que naquela hora proferira coisas que então, no fundo, nem sequer sabia. Dissera Gotama que o tesouro e o mistério do Buda não consiste na doutrina, senão um que é indizível, não suscetível de ser ensinado e cuja experiência coubera ao Augusto na hora de sua iluminação. Ora, o desígnio da sua própria jornada seria precisamente ter essa mesma experiência. Ele recém começara a viver. Agora carecia sondar o seu íntimo. Na verdade percebera, havia muito, que seu eu e o Atman eram uma e a mesma coisa e tinham a sua essência eterna em comum com o Brahma. Mas nunca lograra achar esse eu, portanto se empenhara em enredá-lo nas malhas do pensamento. Posto que o corpo e o jogo dos sentidos certamente não fossem o eu, não convinha tão pouco identificar com ele o pensamento, a inteligência, a sabedoria assimilada, ou finalmente, a técnica de tirar conclusões e de tecer, à base de raciocínios feitos, pensamentos novos. Não. Também essa esfera do espírito pertencia ainda a este mundo. Quem matasse o eu casual dos sentidos, em compensação, alimentasse o eu igualmente casual do pensar e da erudição, não alcançaria nenhum objetivo. Uns e outros, os pensamentos tanto como os sentidos, eram coisas bonitas. O derradeiro significado jazia, porém, atrás de ambos. Era preciso ouvir os dois, brincar com eles, sem desprezá-los nem superestimá-los. Cumpria depreender de tudo quanto diziam a voz secreta do nosso íntimo. Siddhartha estava decidido a aspirar somente aquilo que a voz mandasse perseguir. Não se ateria a coisa alguma a não ser aquela que a voz lhe recomendasse. Por que se sentara Gotama em determinado momento, na hora das horas, ao pé daquele baobá, onde lhe viesse a iluminação? Por ter ouvido uma voz, a ressoar dentro do seu próprio coração, e que lhe ordenava repousar na sombra dessas árvores. E ele, sem dar preferência às mortificações, aos sacrifícios, aos banhos, às orações, sem pensar em comer, beber, dormir, sonhar, obedecer à ordem. Tal obediência prestada, não a prescrições vindas de fora, senão unicamente à voz íntima, tal prontidão irrestrita, era boa, era necessária e o mais não tinha importância alguma. À noite, enquanto dormia na choupana de palha de um balseiro, junto à ribeira, Siddhartha teve uma visão. Aparecia-lhe Govinda, vestindo os trajes amarelos dos ascetas. Seu rosto parecia abatido e em voz triste disse ele: "Por que me abandonaste?" E Siddhartha abraçou o amigo. Mas, enquanto o enlaçava nos braços e o estreitava ao peito, já não era Govinda quem cingia, senão uma mulher, de cujo vestido saía um seio opulento. Siddhartha encostou a boca nesse seio e bebeu. O sabor do leite era doce e forte. Sabia a macho e fêmea, a sol e mato, a animal e flor, a todas as frutas, a todos os prazeres. Embriagava e provocava tonturas. Quando Siddhartha acordou, cintilavam as águas do rio, lançando um clarão lívido pela porta da choupana. Da selva ressoava, profundo e distinto, o grave chamado de uma coruja. Logo que raiou o dia, Siddhartha pediu a seu anfitrião que o conduzisse ao outro lado, na jangada de bambu. O balseiro transportou através do vasto rio,
cuja água resplandecia rosada à luz da aurora. Que lindo rio! Disse Siddhartha ao companheiro. Pois é, respondeu o balseiro. É muito lindo. Prefiro esse rio a todo o resto do mundo. Muitas vezes escutei o seu murmúrio, muitas vezes observei o seu olhar e nunca deixei de aprender dele. Um rio pode ensinar-nos tanta coisa. Agradeço-te, ó meu benfeitor, disse Siddhartha, ao desembarcar. Não te posso dar nenhum presente, para retribuir a tua hospitalidade. Não tenho com o que te pagar, meu caro. Sou um homem sem lar. Sou filho de Brahmana e Samana. Eu sabia disso, replicou o balseiro, e não esperei da tua parte nenhuma recompensa, nenhum presente. Em outra ocasião me darás algum mimo. Achas mesmo? Perguntou Siddhartha jovialmente. Tenho certeza. Também isso aprendi do rio, tudo volta. Tu também voltarás, ó Samana. Passa bem. Que tua amizade seja meu salário. Lembra-te de mim, quando ofereceres um sacrifício aos deuses. Separaram-se com um sorriso. Risonho, Siddhartha prazia-se com a gentileza e a amabilidade do balseiro. Ele se parece com Govinda, pensou, sorrindo. Tais pessoas ficam gratas, apesar de poderem, elas mesmas, reivindicar gratidão. Todas elas são submissas, querem ser amigas, gostam de obedecer, não gostam de pensar muito. Esses homens são verdadeiras crianças. Por volta do meio-dia, passou por uma aldeia. Diante das cabanas de barro, a garotada revolvia-se na poeira da rua, brincando com sementes de abóbora e conchas. Os meninos gritavam e lutavam uns com os outros, mas todos fugiam assustados do Samana desconhecido. Na outra extremidade da aldeia, a estrada atravessava um arroio. À sua beira, uma jovem mulher, de joelhos, lavava roupa. Levantou a cabeça, quando Siddhartha a saudou e examinou-o, sorrindo, de baixo para cima, de modo que reluzia o branco de seus olhos. O jovem proferiu uma frase de bênção, à maneira dos peregrinos. Em seguida perguntou-lhe se a cidade grande ficava ainda longe. Ela levantou-se, aproximou-se de Siddhartha. Os lábios úmidos brilhavam formosos, no rosto da moça. Os dois trocaram então gracejos. Ela indagou se Siddhartha já almoçara. Quis saber se era verdade que samanas passavam a noite sozinhos no mato, e não tinham o direito de gozar a companhia de mulheres. Enquanto isso, colocou o pé esquerdo sobre o pé direito de Siddhartha e esboçou o gesto que fazem as mulheres, quando excitam os homens aquele jogo de amor que os manuais didáticos denominam trepar na árvore. Siddhartha sentiu que seu sangue escaldava, recordando-se do sonho que tivera, inclinou-se levemente em direção da mulher, para apertar a boca no bico pardo do seio. Erguendo o rosto, viu que a mulher sorria, cheia de desejo. Nos olhos semicerrados liam-se a imploração e a cupidez. Também Siddhartha experimentava o mesmo desejo. Sentia a vibração da fonte do sexo. Mas, como jamais se acercara de mulher alguma, hesitou por um instante, com as mãos já dispostas a agarrá-la. E nesse momento ouvia, estremecendo, a voz da sua alma e a voz dizia, não. De súbito, o semblante risonho da rapariga perdeu todo o seu encanto. O que se lhe deparava era apenas o olhar úmido de uma fêmea no cio. Gentilmente, Siddhartha acariciou-lhe a face. Em seguida, afastando-se a passo lépido da mulher desapontada, sumiu no bambual. No mesmo dia, antes do entardecer, alcançou uma cidade grande. Alegrou-se com isso, uma vez que tinha saudade de criaturas humanas. Por longos anos, vivera na floresta e a choupana de palha do balseiro, onde ele passara a noite anterior, era desde muito tempo,
o único teto a abrigá-lo. Diante das portas da cidade, nas proximidades de um belo bosque cercado, um grupinho de servos e aias, carregados de cestas, ia de encontro ao caminhante. Dentro de uma liteira conduzida por 4 homens e coberta de um baldaquim de muitas cores, uma senhora, a patroa, estava sentada num coxim vermelho. Siddhartha estacou junto à entrada do arvoredo, a fim de contemplar o cortejo. Observou os criados, as jovens moças, as cestas. Olhou a liteira e dentro dela, enxergou a dama. Sob uma alta torre de cabelos negros, avistou um semblante muito claro, bem delicado, bastante inteligente, com a boca rosada, como um figo recém-cortado. Cuidadosamente pintadas, arqueavam-se as sobrancelhas. A mirada dos olhos escuros revelava siso e vigilância. Alvo e comprido, o pescoço saía do corpete verde jade. As mãos brancas, graciosas, delgadas, repousavam, imóveis e largos braceletes de ouro adornavam os pulsos. Siddhartha admirou-se de tanta beleza e seu coração deliciou-se. Curvou-se profundamente, quando a liteira chegou perto dele. Ao erguer-se, fitou o rosto luzente, simpático. Por um instante, lia nos olhos inteligentes, por cima dos quais se abobadavam as altas sobrancelhas. Inalava a aura de um perfume desconhecido. Sorridente, a formosa mulher saudou-o com uma inclinação apenas perceptível da cabeça. Logo depois, desapareceu no bosque, seguida pela criadagem. Ora, pensou Siddhartha, desta forma entro na cidade sob um signo auspicioso. Teve vontade de penetrar no arvoredo sem perda de tempo, mas, refletindo, lembrou-se de que os servos e as aias o haviam examinado com menosprezo e desconfiança, ao cruzarem com ele, junto à porta do bosque. Por enquanto sou Samana, disse de si para si. Não cessei ainda de ser um asceta e um mendigo. Não posso ficar assim. Deste jeito, não é possível entrar num parque. E riu-se gostosamente. A primeira pessoa que encontrou na estrada, perguntou a quem pertencia o bosque e como se chamava a mulher. Soube então que se encontrava no Parque de Kamala, célebre cortesã, que além dessa propriedade ainda possuía uma casa na cidade. Sem demora, Siddhartha entrou nessa cidade. Daí por diante, teria um objetivo. Sem perdê-lo de vista, deixou-se tragar pela multidão. Depois de boiar na corrente das vielas, parava nas praças. Descansava na escadaria, à beira do rio. De tardezinha, travou amizade com um oficial de barbearia, ao qual vira trabalhar à sombra de um portão, e que encontrou a orar num templo de Vishnu. Contou-lhe a história de Vishnu e Lakshmi. Pernoitou perto dos barcos ancorados no rio e ria a manhã seguinte, bem cedo, antes de chegarem os primeiros fregueses, pediu ao rapaz para barbeá-lo, cortar-lhe o cabelo, arranjar-lhe o penteado e uni-lo com óleos finíssimos. Feito isso, foi banhar-se no rio. Ao entardecer, quando a formosa Kamala na sua liteira cercava-se do bosque, Siddhartha achava-se junto à entrada. Inclinou-se e recebeu a saudação da cortesã. Fazendo um sinal ao servo que encerrava o cortejo, solicitou dele que informasse a patroa de que um jovem brahmane desejava falar com ela. Depois de alguns minutos, o criado voltou e lhe deu um sinal para que o acompanhasse. Sem falar, conduziu-o a um pavilhão, onde Kamala jazia num sofá. Deixou-o a sós com ela. Não és aquele moço que esteve ontem na entrada do bosque e me cumprimentou? Perguntou Kamala. Pois é. Já te vi e te cumprimentei ontem. Mas, não tinhas ontem uma barba e cabelos compridos, cobertos de poeira? Observaste-me muito bem. Enxergaste tudo. Viste Siddhartha, o filho de Brahmani, que abandonou o seu lar,
para ser um samana e viveu 3 anos a vida dos ascetas. Agora, porém, abandonei essa senda. Cheguei a esta cidade, e a primeira pessoa que encontrei, ainda antes do portão, foi tu. Para dizer-te isso, vim ter contigo, ó Kamala. Tu és a primeira mulher a qual Siddhartha dirige a palavra sem baixar os olhos. Nunca mais baixarei os olhos, quanto topar com uma formosa mulher. Sorrindo, Kamala brincava com o leque de penas de pavão. E Siddhartha veio visitar-me, unicamente para dizer-me isso? Indagou. Para dizer-te isso, sim, e para expressar a sua gratidão por seres tão linda. E se minha ousadia não te desaprover, ó Kamala, gostaria de pedir-te que sejas minha amiga e mestra. Pois nada sei ainda da arte que tu exerces tão magistralmente. Kamala deu uma gargalhada. Olha, meu amigo, nunca me ocorreu que um samana pudesse sair do mato, a fim de estudar comigo. Pela primeira vez me procura um samana de cabelos compridos, com uma tanga velha, esfarrapada. Muitos jovens vêm ter comigo e entre eles há também filhos de brahmanes. Mas todos andam bem vestidos, calçando sapatos elegantes. Têm cabelos perfumados e dinheiro nos bolsos. É assim, meu amigo samana, que devem ser os jovens que me visitem. Já começo a aprender contigo, respondeu Siddhartha. Ontem também aprendi alguma coisa. Já me desfiz da barba, penteei o cabelo, perfumei a cabeça. O que ainda me falta, ó magnífica senhora, é pouca coisa apenas: roupas finas, sapatos distintos, dinheiro nos bolsos. Olha, Siddhartha enfrentou tarefas muito mais difíceis do que bagatelas dessa espécie e realizou-as. Como não conseguiria então o que se propôs ontem? Ser teu amigo e aprender contigo as delícias do amor. Tu terás a mim um aluno dócil, ó Kamala. Assimilei ensinamentos mais complicados do que aqueles que tu terás de ministrar-me. Pois então, Siddhartha não te basta assim como é? Com os cabelos besuntados de óleo, mas sem roupas, sem sapatos e sem dinheiro. Com uma risada, replicou Kamala: não, meu caro, ele não me basta. Deve ter roupas, mas roupas bonitas, e sapatos, mas dos melhores, muito dinheiro nos bolsos e presentes para Kamala. Compreendeste, ó samana do mato? Gravaste tudo na memória? Gravei tudo, perfeitamente, exclamou Siddhartha. Como esqueceria de algo que viesse de uma boca igual à tua? Tua boca parece um figo recém-cortado, ó Kamala. Também a minha é rubra e fresca. Hás de notar que ela combinará bem com a tua. Mas dize-me, ó bela Kamala, não tens nenhum medo do samana saído do mato? E que veio aprender de ti o amor? Por que sentiria eu medo de um samana, de um palerma do mato, que só conviveu com os chacais e não tem a menor ideia do que é uma mulher? Olha, ele é forte, esse samana, e nada o assusta. Ele poderia tomar-te pela força, ó formosa moça. Poderia raptar-te. Poderia fazer-te mal. Não, ó samana, assim não me atemorizas. Por acaso existiu jamais um samana ou um brahmane receoso de que alguém pudesse aproximar-se dele, para agarrá-lo e roubar-lhe a erudição, a piedade, a profundeza do espírito? Nunca! Essas qualidades lhe pertencem exclusivamente e ele distribui delas só aquilo que quiser dar e a quem lhe aprouver. O mesmo, exatamente o mesmo, acontece com Kamala e com os prazeres do amor. Bela e rubra é a boca de Kamala, mas procura apenas beijá-la contra a sua vontade e não obterás nenhuma gota da doçura desses lábios, que tanta doçura sabem propiciar. Uma vez que és dócil, ó samana, aprende também isto: o amor pode-se mendigar, comprar, receber de presente, mas nunca roubar pela força. O caminho que imaginaste está errado. Realmente,
Seria uma lástima, se um moço tão bonito como tu lançasse mão de meios tão absurdos. Siddhartha inclinou-se com um sorriso. Seria de fato uma lástima, ó Kamala, tens razão. Uma verdadeira lástima. Não devo perder nenhuma gota da doçura da tua boca, assim como tu não perderás nenhuma da minha. Está combinado, Siddhartha voltará quando tiver o que ainda lhe falta, as roupas, os sapatos, o dinheiro. Mas dize-me, ó graciosa Kamala, não queres dar-me um pequeno conselho? Um conselho? Por que não? Quem não gostaria de orientar um pobre e ignorante samana que vem diretamente dos chacais do mato? Aconselha-me então, minha querida Kamala, aonde devo dirigir-me para encontrar aquelas 3 coisas o mais depressa possível? Ora, meu amigo, há muita gente que gostaria de saber a resposta a essa pergunta. Terás de utilizar teus conhecimentos e conseguir que paguem o teu trabalho, oferecendo-te dinheiro, roupas e sapatos. É só assim que os pobres chegam a enriquecer. Que é que sabes fazer? Sei pensar. Sei esperar. Sei jejuar. Nada mais? Nada mais. Mas como? Sei ainda fazer poesia. Não me darias um beijo por um poema? Quando eu era samana, tudo era complicado e penoso, ao fim, já não havia nenhuma esperança. Agora tudo se torna fácil, tão fácil quanto são as aulas de beijos que me ministra Kamala. Preciso unicamente de dinheiro e de roupas. É um objetivo próximo, insignificante, que não me tirará o sono. Fazia muito que localizar a casa que Kamala habitava na cidade. No dia seguinte, lá apareceu. Tudo vai bem! Exclamou ela, ao vê-lo. Kamaswami te aguarda. É o comerciante mais rico da cidade. Se lhe agradares, serás contratado por ele. Usa a tua inteligência, ó pardo samana. Consegui que outras pessoas lhe falassem de ti. Mostra-te gentil para com ele. Kamaswami é muito poderoso. Mas não sejas demasiado modesto. Não quero que ele te empregue como servo. Deveras ser seu igual, de outro modo não ficarei satisfeita contigo. Kamaswami começa a envelhecer e torna-se preguiçoso. Se ele gostar de ti, certamente te entregará muitos assuntos. Siddhartha agradeceu-lhe, radiante, e Kamala, quando soube que o moço nada comera, nem naquele dia, nem na véspera, deu ordem para que lhe trouxessem pão e frutas, que ela mesma lhe serviu. Tiveste sorte, disse na hora da despedida. Uma porta após outra, abre-se diante de ti. Como se explica isso? Dispões, por acaso, de algum feitiço? E Siddhartha, ontem te contei que sei pensar, esperar, jejuar e tu achaste que isso não valia nada. Mas, na realidade vale muito, ó Kamala, como verás em breve. Então perceberás que os estúpidos samanas da selva aprendem muita coisa bonita que vós, os outros, ignorais. Anteontem, eu era um mendigo hirsuto. Ontem já beijei Kamala e daqui a pouco serei um comerciante, terei dinheiro e todas as demais coisas às quais ligas tamanha importância. Pois é, concordou ela. Mas que farias sem mim? Que seria de ti, se Kamala não te ajudasse? Minha querida Kamala, replicou Siddhartha, impertigando-se. Quando entrei no teu bosque, dei o primeiro passo. Era o meu propósito aprender o amor pelos ensinamentos da mais formosa de todas as mulheres. A partir do momento em que me propus a isso, sabia também que realizaria as minhas intenções. Tinha certeza de que tu me ajudarias. Sabia desde que me olhaste pela primeira vez, na entrada do teu parque. E se eu não quisesse fazê-lo? Já o fizeste. Olha, Kamala,
uma pedra que atirares na água, dirige-se ao fundo pelo caminho mais rápido. O mesmo sucede, cada vez que Siddhartha tem um objetivo, um propósito. Siddhartha não faz nada. Apenas espera, pensa e jejua. Mas passa através das coisas deste mundo como a pedra passa pela água, sem mexer-se, sentindo-se atraído, deixando-se cair. Sua mente puxa-o para si, uma vez que ele não admite no seu espírito nada que se possa opor a ela. Eis o que Siddhartha aprendeu dos samanas. É aquilo que os tolos chamam de feitiço e que na opinião deles é obra dos demônios. Nada é obra dos demônios, já que não há demônios. Cada um pode ser feiticeiro. Todas as pessoas são capazes de alcançar os seus objetivos, desde que saibam pensar, esperar, jejuar. Kamala escutou atentamente. Adorava a voz de Siddhartha e também a expressão de seus olhos. Talvez seja mesmo assim como afirmas, disse ela em voz baixa. Mas também pode ser que Siddhartha seja apenas um bonitão, cujo olhar agrade as mulheres, e que por isso, a sorte o bafeje. Siddhartha despediu-se com um beijo. Que assim seja, minha mestra. Tomara que meu olhar nunca cesse de agradar-te, para que minha sorte sempre venha de ti. Entre os homens tolos. Encaminhou-se ao comerciante Kamaswami. Indicaram-lhe uma casa luxuosa. Alguns criados conduziram-no por corredores decorados com tapetes preciosos, até a uma sala onde ele devia aguardar a chegada do amo. Entrou Kamaswami, homem ágil, desembaraçado, de cabelos grisalhos. Seu olhar revelava siso e prudência. E a boca, sensualidade. O dono da casa e o visitante cumprimentaram-se amavelmente. Fiquei sabendo, começou o comerciante, que és um Brahmane erudito, mas procuras um emprego no comércio. Explica-me, pois, ó Brahmane. Estás na miséria? De modo que a necessidade te obriga a empregar-te? Absolutamente, respondeu Siddhartha. Não estou na miséria, e nunca padeci miséria. É preciso que saibas que fiz parte dos samanas e convivi com eles durante muito tempo. Ora, se viveste a vida dos samanas, como dizes que não estás na miséria? Desde quando não andam os samanas desprovidos de tudo? Não tenho nada que me pertença, replicou Siddhartha, se for a isso que te referes. Estou desprovido de tudo, como não? Mas vivo assim por minha livre vontade e por isso não careço de nada. Mas de que tencionas viver, uma vez que não possuis nada? Nunca me preocupei com esse problema, meu caro senhor. Por mais de 3 anos vivi sem ter bens materiais e nunca me perguntei como me sustentaria no futuro. De maneira que viveste do que outros possuíam. Provavelmente foi assim. Também o comerciante vive do que possuem os outros. Muito bem. Mas não recebe os bens dos outros de graça, uma vez que lhes dá em troca a sua mercadoria. De fato parece que seja assim. Todos recebem e dão alguma coisa. Assim é a vida. Permite-me, porém, uma objeção. Tu que não possuis nada, que é que tencionas dar? Cada um dá o que tem. O guerreiro dá a sua força, o comerciante, a sua mercadoria, o mestre, a sua doutrina, e o pescador, os seus peixes. Ótimo! E qual será o bem que tu poderás oferecer? Que aprendeste? Que sabes fazer? Sei pensar. Sei esperar. Sei jejuar. Só isso? Acho que é só isso. E que valor têm esses conhecimentos? O jejum, por exemplo. Para que serve o jejum? Para muita coisa, meu caro senhor. Para quem não tiver nada que comer, o jejum será a coisa mais inteligente que se possa fazer. Por exemplo,
Se Siddhartha não houvesse aprendido a suportar o jejum, estaria obrigado a aceitar hoje mesmo um serviço qualquer, seja na tua casa, seja em outro lugar, já que a fome o forçaria a fazê-lo. Assim, porém, Siddhartha pode aguardar os acontecimentos com toda a calma. Não sabe o que é impaciência. Para ele não existem situações embaraçosas. Siddhartha pode aguentar por muito tempo o assédio da fome e ainda rir-se dela. É para isso, meu caro senhor, que serve o jejum. Tens razão, ó Samana. Espera um instante. Kamasvami saiu e voltou com um rolo na mão. Estendendo-o ao visitante, perguntou: sabes ler isto? Siddhartha olhou o rolo, no qual se achava registrado um contrato de compra e venda. Começou a ler o conteúdo em voz alta. Ótimo, disse Kamasvami. E agora tem a gentileza de escrever qualquer coisa nesta folha. Entregou-lhe uma folha de papel e um lápis. Siddhartha escreveu e devolveu-lhe a folha. Kamasvami leu: escrever é bom. Pensar é melhor. A inteligência é boa, a paciência é melhor. Sabeis escrever magnificamente, elogiou o comerciante. Há ainda muita coisa de que teremos de tratar. Por hoje rogo-te que sejas meu hóspede e te alojes nesta casa. Agradecendo, Siddhartha aceitou o convite. Daí por diante, morava no lar do comerciante. Trouxeram-lhe roupas e sapatos. Todos os dias, um criado preparava-lhe o banho. 2 vezes por dia serviam-lhe copiosos repastos, mas Siddhartha limitava-se a uma refeição diária. Não comia carne nem tampouco tomava vinho. Kamasvami enfronhava-o nos seus negócios. Mostrava-lhe as mercadorias e os armazéns. Explicava-lhe os cálculos. Siddhartha chegava a conhecer inúmeras coisas novas. Ouvia muito, falava pouco, e recordando-se do conselho de Kamala, jamais se subordinava ao comerciante. Obrigava-o a tratá-lo como seu igual, e mesmo como uma pessoa superior. Kamasvami dedicava-se aos negócios com esmero, e às vezes, com verdadeira paixão. Siddhartha, porém, considerava tudo aquilo um mero jogo, cujas regras desejava aprender inteiramente, mas cujo decorrer o deixava perfeitamente frio. Ainda não se passara muito tempo, desde que tomara residência na casa de Kamasvami, quando já começava a tomar parte no comércio de seu anfitrião. Mas todos os dias à hora marcada por ela, ia ter com a formosa Kamala, trajando belas roupas e sapatos elegantes. Em seguida, também lhe trazia presentes. Muitas coisas lhe revelava a boca rubra e perita da mulher. Muitas coisas lhe mostrava a mão delicada, ágil, de Kamala. A Siddhartha, que em matéria de amor, era ainda um menino e tendia para lançar-se cegamente, com apetite insaciável, no gozo, como que num abismo, ensinava a ela, desde os princípios, o fato de que não se pode receber prazer sem dar prazer. Que cada gesto, cada carícia, cada aspecto, cada parte do corpo esconde em si um segredo, cuja descoberta causará delícia a quem a fizer. Dela aprendia Siddhartha que os amantes não devem separar-se após a festa do amor, sem que um parceiro sinta a admiração do outro, sem que ambos sejam vencedores tanto como vencidos, de maneira que em nenhum dos dois possa surgir a sensação de enfado ou de vazio, e ainda menos a impressão desagradável de terem se maltratado mutuamente. Maravilhosas eram as horas que ele passava em companhia dessa linda e experiente artista, tornando-se sucessivamente seu discípulo, seu amante, seu amigo. Era ali, nos braços de Kamala, que residiam nessa fase da sua vida o valor e o significado da sua existência e não no escritório de Kamasvami. O comerciante encarregou-o da redação de cartas e contratos de grande importância. Habituou-se a aconselhar-se com Siddhartha sobre quaisquer assuntos ponderosos.
Depois de pouco tempo verificou que Siddhartha quase nada entendia de arroz, de lã, de navegação, de comércio, mas tinha mão feliz e superava ele, Kamasvami, no que se referia à calma, à equanimidade, à arte de escutar e de penetrar na alma ponto alheia. Esse Brahmane, disse certa vez a um amigo, não é e nunca será um genuíno comerciante. Seu espírito jamais se apaixona pelos negócios. No entanto, tem aquele ar misterioso, peculiar das pessoas das quais o êxito se aproxima espontaneamente, trate-se de uma boa estrela nascida com elas, ou de certo poder mágico, ou ainda de algo que os samanas lhe tenham ensinado. Ele sempre me dá a impressão de brincar com os negócios. Nunca se entrega inteiramente ao comércio, nunca se deixa dominar por ele, nunca receia reveses, nunca se preocupa com alguma perda. E o amigo deu-lhe o seguinte conselho: concede-lhe 1/3 do lucro de todos os negócios que ele empreender para ti, mas deixa claro que ele terá de arcar na mesma proporção com eventuais prejuízos. Assim se intensificará o seu interesse. Kamasvami obedeceu à sugestão. Mas Siddhartha não ligava a menor importância a tudo aquilo. Quando lhe cabia algum lucro, aceitava-o com displicência e cada vez que houvesse contratempo, dava uma risada, dizendo: vejam só, desta vez nos saímos mal. Parecia de fato que os negócios o deixavam completamente indiferente. Certa vez, encaminhou-se a uma aldeia, a fim de adquirir ali grande quantidade de arroz. Quando chegou ao destino da viagem, soube que o arroz já fora vendido a um concorrente. Mesmo assim, permaneceu vários dias naquela aldeia. Convidou os camponeses a comerem e beberem. Presenteou a criançada com moedas de cobre. Participou dos festejos de um casamento e, finalmente regressou, satisfeitíssimo. E quando Kamasvami o repreendeu pela demora do retorno e pelo desperdício de tempo e dinheiro, respondeu Siddhartha: para de ralhar comigo, meu caro. Nunca ninguém conseguiu coisa alguma por meio de resmungos. Se houve prejuízo, deixa que eu arque com ele. Fico muito contente com o resultado desta viagem. Conheci muita gente. Um Brahmane tornou-se meu amigo. Criancinhas cavalgaram nos meus joelhos. Camponeses mostraram-me os seus campos. Ninguém me tomou por um negociante. Tudo isso é muito bonito, exclamou Kamasvami, agastado. Mas, na realidade, és um negociante, acho eu, ou fizeste essa viagem unicamente para divertir-te? Claro! Disse Siddhartha, soltando uma gargalhada. Claro que viajei para divertir-me. Por que outra razão o teria feito? Cheguei a conhecer pessoas e regiões. Obtive gentilezas e confiança. Encontrei amizade. Olha, meu amigo, se eu fosse Kamasvami, teria regressado imediatamente, a toda pressa, cheio de raiva, ao constatar que a compra não sairia. Nesse caso, o resultado da viagem seria de fato uma perda de tempo e dinheiro. Mas assim, tive alguns dias a menos. Aprendi alguma coisa. Alegrei-me e não prejudiquei nem a mim nem a outras pessoas por nervosismo ou precipitação. E se eu mais uma vez voltar àquele lugar, talvez para comprar outra colheita ou para fazer o que quer que seja, serei recebido amistosa e jovialmente por homens simpáticos. Então me elogiarei a mim mesmo por não ter dado naquela ocasião nenhum sinal de mau humor ou de pressa desnecessária. Sossega, pois, meu amigo, e não estragues a tua saúde pela bilis. Logo que verificares que Siddhartha te causa prejuízo, bastará uma única palavra para que ele se vá embora. Até esse dia, porém, continuemos a conviver satisfeitos um com o outro. Igualmente inúteis eram quaisquer tentativas que fazia o comerciante no sentido de convencer Siddhartha de que, afinal de contas, o pão que lhe serviam era dele, de Kamasvami. Siddhartha achava, no entanto, que comia o seu próprio pão,
ou melhor, que ambos comiam o pão de outrem, o pão comum a todos. Nunca o moço prestava a menor atenção às preocupações de Kamaswami, e Kamaswami as tinha em grande quantidade. Sempre que um negócio em andamento estivesse ameaçado de malogro, quer se houvesse extraviado uma remessa de mercadorias, quer um devedor não pudesse pagar, esforçava-se o comerciante, em vão, por persuadir o seu colaborador da necessidade de proferir palavras pesarosas, ou iradas, e da utilidade de andar com o rosto carrancudo ou de perder o sono. Certa vez, quando Kamaswami se gabava de que Siddhartha aprenderá dele tudo quanto sabia, este lhe respondeu: "Não brinques comigo. O que aprendi de ti foram o preço de uma cesta de peixes e os juros que se pode pedir por um empréstimo. Assim é a tua sabedoria. Mas, o modo de pensar, prezado amigo Kamaswami, isso não aprendi de ti. Melhor seria que tu aprendesses de mim." Era bem verdade que seu coração permanecia distante do comércio. Os negócios serviam para propiciar-lhe dinheiro para Kamala, e o lucro que provinha deles dava-lhe muito mais do que apenas o necessário. De resto, a simpatia e a curiosidade de Siddhartha pertenciam às criaturas humanas, cujos trabalhos, ofícios, cuidados, diversões e tolices outrora não lhe haviam interessado em absoluto. Ainda que não encontrasse nenhuma dificuldade em conversar ou conviver com qualquer um e em aprender alguma coisa de todos, percebia com crescente nitidez que existia algo que o separava dos demais homens, seu passado de samana. Ao observar aquela existência infantil ou animalesca que levavam os seres humanos, ao mesmo tempo adorava e desprezava tal estilo de vida. Via como labutavam, sofriam, envelheciam por causa de assuntos que não lhe pareciam valer tamanho esforço e como se empenhavam em obter dinheiro, prazeres minúsculos, honrarias insignificantes. Ouvia como se censuravam e se insultavam mutuamente, como choravam suas dores que fariam rir a um samana, e notava o quanto lhes custavam certas privações que um samana nem sequer sentiria. Mantinha-se acessível a tudo que lhe comunicavam esses homens. Acolhia amavelmente ao mercador que lhe quisesse vender linho, ao moço endividado que lhe solicitasse um empréstimo, ao mendigo que lhe roubasse uma hora, contando a história da sua pobreza que, frequentemente, era muitíssimo menor do que a de qualquer samana. O abastado comerciante estrangeiro recebia da sua parte o mesmo tratamento que o servo que o barbeasse ou o vendedor de rua, do qual comprasse bananas, sempre permitindo que o homem ganhasse algumas moedinhas no peso. Quando Kamaswami o procurava, para lamentar-se de suas preocupações ou para censurar-lhe algum negócio mal sucedido, Siddhartha, entre curioso e bem-humorado, prestava-lhe atenção. Escutava com espanto o que o outro lhe dizia. Empenhava-se em compreendê-lo. Dava-lhe razão até ao ponto que lhe parecia conveniente, e em seguida, virava-lhe as costas, a fim de atender outra pessoa qualquer que desejasse falar com ele. Muita gente vinha ter com Siddhartha, alguns para fazer negócios, outros para lográ-lo, outros para espiá-lo, outros para despertar a sua compaixão e ainda outros para serem orientados por ele. E Siddhartha dava conselhos, compadecia-se, oferecia presentes, admitia pequenas trapaças. Tanto esse jogo, como a paixão com que os homens se lhe abandonavam, preocupavam o espírito de Siddhartha com a mesma intensidade que ele outrora devotara aos deuses, e ao de quando em quando, ressoava no âmago do seu peito uma vozinha suave, como que agonizante, a exortá-lo bem baixinho e a queixar-se quase imperceptivelmente. Nessas horas, Siddhartha, por uns poucos instantes, dava-se conta de que levava uma existência estranha, de que se limitava a fazer coisas que não passavam de um brinquedo. Notava então, que tudo isso lhe causava um certo prazer e a miúde o alegrava, mas que a verdadeira vida decorria longe dele, sem tocá-lo. Assim como um malabarista brinca com suas bolas, assim brincava ele com seus negócios e com os homens que o rodeavam. Contemplava-os,
divertia-se à sua custa, sem que o seu coração e a fonte da sua alma participassem dessas atividades. Essa fonte jorrava em outra parte, muito distante da sua pessoa, jorrava e prosseguia jorrando, invisível, sem nada ter que ver com a vida de Siddhartha. E momentos houve em que ele se assustou de tais pensamentos, desejando que lhe fosse dado, também a ele, participar apaixonadamente, de todo o coração, daquelas ocupações cotidianas, infantis. Almejava viver realmente, gozar realmente, agir realmente, ao invés de restringir-se ao papel de um mero espectador. Mas, volta e meia ia visitar a formosa Kamala. Estudava a arte de amar. Exercitava-se no culto das delícias, no qual, mais do que em nenhum outro, os atos de dar e de tomar fundem-se num só. Conversava com a moça, aprendia dela, aconselhava-a e recebia, por sua vez, conselhos. Ela o compreendia melhor do que Govinda jamais o compreendera, uma vez que tinha maior afinidade com ele. Certa vez, disse-lhe Siddhartha: Tu és como eu. És diferente dos outros seres humanos. És Kamala, e nada mais. No teu íntimo, há calma e aziro, e a qualquer instante podes retirar-te dali, para estares a sós contigo mesma, assim como eu também o sei fazer. Poucos homens têm essa faculdade, e todavia, não há nenhum que não possa gozar dela. Nem todos são inteligentes, replicou Kamala. Não, continuou Siddhartha, essa não é a razão. Kamasvami é tão inteligente quanto eu, e todavia, não encontra nenhum refúgio no seu íntimo, ao passo que outras pessoas o conseguem, embora não tenham mais siso do que uma criancinha. Olha, Kamala, a maioria das criaturas humanas é como folha arrancada, a flutuar, e revolver-se no ar, até ir ao chão. Outras, porém, parecem-se com os astros que andam em uma órbita fixa, sem que nenhum vento possa alcançá-los, e têm em si próprios sua lei e sua rota. Entre todos os eruditos e samanas, com os quais travei contato, um único era assim, um homem perfeito, que jamais poderei esquecer. É aquele Gotama, o sublime, o criador da doutrina que conheces, o Buda. Dia a dia, milhares de discípulos ouvem essa doutrina, hora por hora, obedecem aos seus preceitos. Mas, todos eles são folhas arrancadas, uma vez que não possuem em si a doutrina e a lei. Kamala olhou-o com um sorriso. Novamente andas falando dele, disse. Voltaste a ter ideias de Samana. Siddhartha calou-se e ambos deram-se ao jogo do amor, a um dos 30 ou 40 jogos diferentes que Kamala conhecia. Seu corpo era flexível, como o do jaguar ou como o arco de um caçador. Quem aprendesse dela o amor, saberia grande número de prazeres e de mistérios. Por muito tempo, Kamala brincava com Siddhartha, atraindo, afastando de si, cingindo com os braços, regozijando-se da sua maestria, até que ele descansasse a seu lado, vencido e exausto. Inclinando-se sobre ele, a Etera espreitou-lhe demoradamente a fisionomia e os olhos fatigados. Tu és o melhor amante, disse então, pensativa, que já tive em toda a minha vida. És mais forte, mais desembaraçado, mais dócil do que qualquer outro. Muito bem assimilaste a minha arte, ó Siddhartha. Um dia, quando eu for mais velha, gostaria de ter um filho teu. E todavia, meu caro, és ainda um Samana. Apesar de tudo não me amas. Não amas a ninguém, não é? Pode ser que seja assim, respondeu Siddhartha, relaxadamente. Sou igual a ti. Tão pouco sabes amar. De outra forma, nunca serias capaz de fazer do amor uma arte. Possivelmente, criaturas como nós não poderão jamais amar. Os outros homens, por mais tolos que sejam, têm essa faculdade. Nisso reside o seu segredo. Obrigado por assistir. Até a próxima.
Fique à vontade para continuar assistindo mais vídeos.